Pessoal, eu sou o professor Paulo Diniz e essa é mais uma resenha semanal do artigo de análise política que eu publico toda semana no jornal O Tempo. Então, nessa versão mais curta do artigo dessa semana, nós vamos falar sobre o Oriente Médio, que é um assunto que normalmente eu não analiso muito, não abordo muito nos meus comentários e análises, porque nós já temos uma quantidade muito grande de analistas e jornalistas e meios de comunicação se dedicando a esse assunto. Mas eu resolvi abrir uma exceção essa semana porque me chamou a atenção uma coincidência entre eventos recentes. Então nós estamos tendo nesses últimos dias, a tomada da cidade de Mossul, no norte do Iraque. As tropas federais iraquianas estão recuperando essa, que é a segunda maior cidade do país, e expulsando os últimos militantes do Estado Islâmico dessa grande cidade. E também, recentemente, nós estamos percebendo a Arábia Saudita declarando um bloqueio ao Emirado do Catar, um bloqueio comercial, político, e levando com isso vários outros países da região a isolar o Catar por diferenças na maneira como o Catar trata e aborda alguns grupos que são considerados como terroristas pelo governo dos Estados Unidos. O que esses dois dados têm em comum, ou principalmente o que esses dois eventos me chamaram a atenção? Eles me chamaram a atenção para acontecimentos maiores da região, que são os conflitos que nós estamos percebendo nos últimos anos, a expansão do Estado Islâmico, a guerra civil na Síria, essas rivalidades políticas e até militares que têm ficado mais evidentes. Dessa forma, a gente percebe uma conjuntura de árabes lutando contra árabes com uma intensidade que talvez nunca tenha sido vista na história recente. Isso me chamou a atenção, essa conjuntura atual, e me fez lembrar principalmente a importância que teve ao longo do século XX de uma doutrina chamada pan-arabismo. O próprio nome já explica, algo que vai unir, que vai trazer em torno de objetivos comuns os árabes de todo o mundo. Mais especificamente no caso do século XX, da segunda metade do século XX e do Oriente Médio, nós temos uma ideia dentro do pan-arabismo, de que as fronteiras entre os países da região, Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, elas teriam sido definidas pelos potências coloniais do final do século XIX e início do século XX, principalmente o Reino Unido e a França, que teriam definido o traçado desses países e o fato de que eles estariam separados e que teriam governos diferentes. Então, pela lógica do pan-arabismo, a formação desses países era estranha ao povo árabe, que seria um só, e que deveria, enfim, prevalecer a união entre os árabes em torno de assuntos, interesses comuns e não as divisões nacionais, o nacionalismo da região. Foi muito importante, na segunda metade do século XX, essa lógica do pan-arabismo. Isso teve uma influência muito grande para a população, um apelo popular muito grande. Por exemplo, nós tivemos em um período, no final dos anos 50 e início da década de 60, de 58 a 61, a própria fusão entre o Egito e a Síria como um país só, extremamente influenciados por esse objetivo do pan-arabismo de se formar um país só. Isso aconteceu, gente, não por interesse específico dos governantes desse país, mas por uma pressão popular muito grande. As multidões acreditavam nisso, achavam que era interessante que o povo árabe se unisse em toda a região, deixando para trás esses países definidos pelo colonialismo europeu. Pois bem, por mais que o pan-arabismo tenha sido muito mais uma força política, um elemento de retórica, porque houve situações em que os países árabes se enfrentaram e tiveram posições diferentes, não só se enfrentaram militarmente, mas se opuseram politicamente em torno de vários assuntos, mas nenhuma delas foi suficiente para derrubar essa crença ou para colocar essa crença do pan-arabismo tão por terra
como a gente pode ver hoje em dia. Então eu acho interessante perceber, por exemplo, a presença de Israel na região a partir de 1948, que foi vista sempre como o inimigo comum de todos os árabes. Era um elemento novo que surgiu, que deslocou uma população árabe da Palestina, portanto, se uma população árabe foi atingida, foi deslocada, então isso seria um problema coletivo, isso seria um problema de todos os árabes, então todos os países da região deveriam adotar essa causa como uma causa única e, obviamente, deveriam fazer frente a Israel e assumir esse problema dessa população árabe da Palestina. Isso foi muito importante para unir a maior parte dos países da região contra Israel e em torno de outras pautas comuns. Não necessariamente que os governantes árabes acreditassem nisso, mas as populações levavam muito a sério, isso tinha um apelo muito grande. Então, um político qualquer que desejasse ter o apoio da população, ele adotaria essa retórica, colocaria como prioridade aquilo que fosse próprio, né, ou que despertasse esse sentimento de uma união árabe em sua população. Hoje a gente percebe que, pelo grau de enfrentamento que a gente tem entre vários grupos árabes distintos, é cada vez mais difícil e talvez impossível você manter, levar adiante uma retórica, uma plataforma política com base no pan-arabismo, como aconteceu ao longo do século XX. Isso é importante porque muda uma das bases da política da região e permite, por exemplo, que os países assumam os seus interesses nacionais, assumam os seus interesses estratégicos, econômicos e que você possa tratar, por exemplo, do Oriente Médio como um conjunto de países, como quaisquer outros, que têm os seus interesses, têm suas rivalidades, têm as suas, os seus pontos de concordância, os seus pontos de discordância. Hoje, com o que aconteceu nos últimos 5, 6 anos, por exemplo, a gente pode perceber que as nações do Oriente Médio elas têm ficado mais em evidência, elas têm ficado mais flagrantemente como protagonistas e não necessariamente essa identidade coletiva árabe comum. Isso muda a forma em larga escala como se faz política no Oriente Médio e talvez no futuro a gente tenha uma situação política diferente, não necessariamente melhor ou pior, mas pelo menos mais clara e que se permita realizar negociações entre países distintos e países de fora da região e não necessariamente tendo que se considerar um grupo de países árabes como um bloco só. Esse sempre foi um elemento difícil da política da região que às vezes alguns temas poderiam ser do interesse de um país, mas seriam contrários ao interesse coletivo e isso geraria um desgaste grande e um receio que os políticos de cada país assumissem compromissos, né, com medo de se desgastar em relação a essa unidade do povo árabe. Então, é isso, gente. Eu considero que isso é uma mudança importante e que pode mudar a forma como a política é feita na região. Até mais, até a semana que vem.